Olá, excelente dia para vocês, excelente dia de estudo. Aqui é o professor Galileu. Vamos dar continuidade ao Doorway Method, texto 4. Gostaria de convidar todos vocês para compartilharem esse material, divulgarem esse material para todo aquele aluno que tem interesse real de estudar para as escolas preparatórias, para a área militar de forma geral, os cursos técnicos ou até mesmo vestibulares, né? Estamos em busca de patrocinadores, parceiros que possam nos ajudar a fazer esse canal crescer e manter. O intuito original desse curso é ele se apresentar de forma completa e totalmente gratuita para ser uma fonte de estudo baseado naquilo que serviu de ferramenta para muitos ex-alunos e pessoas já formadas nas áreas militares ao longo das décadas. Tá bom? Então venha comigo, vamos a continuidade ao nosso estudo, né? Então vamos ver qual que se trata. O nosso texto é referente ao texto 4, né? O texto 4 ele é composto por dois textos, na verdade. Então vamos ler aqui, ó. Os dois trechos adaptados a seguir foram retirados de seções diferentes de uma revista. Leia-os e responda às questões dos números 15 a 16, né? Daquele materialzinho Doorway que nós já conhecemos. Então, Universidade Federal de Goiás, dois textos. O primeiro texto vai falar sobre quando é o melhor momento, quando é o melhor momento para introduzir a tecnologia dos computadores na vida das crianças. E o segundo texto vai falar sobre os primeiros sinais de autismo clássico. Os dois textos são da revista Newsweek, tá? Os dois textos são da revista Newsweek. E como é de costume, como é de praxe, nós vamos começar estudando o vocabulário. Estudando o vocabulário. Então, caneta e papel na mão, vem comigo e vamos estudar. Então, a primeira palavra que nós vamos estudar é essa daqui, que nos parece bastante simples, que quer dizer criança. Criança. Criança é um substantivo irregular que tem seu plural em children. Então, child tem como plural children, tá? Que quer dizer crianças. Uma coisa que é muito comum acontecer em concursos de qualquer área é a troca do termo child e children pela sua variante informal, que é kid and kids, ok? Então, child é igual a kid, children igual a kids, tudo bem? Então, anota aí essa primeira. A segunda expressão que nós vamos aprender tem a ver com essa palavra aqui, whenever, tá bom? Então, when nós já sabemos que é quando, porque ele pertence aos WH questions. WH questions são WH, né, WH, que são aqueles pronomes interrogativos comuns que nós aprendemos. Nós aprendemos geralmente o what, o when, o where e who, né? Aprendemos esses WH questions logo que começamos a estudar inglês lá no ensino básico. No entanto, whenever, quando eu coloco esse termo aqui, ever, junto da palavra e formo whenever, eu deixo de ter o termo quando e passo a ter a palavra, a expressão quando quer que. Quando quer que, beleza? Mesma coisa acontece com whatever. Whatever, né? O que quer, o que quer que, né? O que quer que. Ficou ruim isso aqui, vamos a escrever de novo. Opa. O que quer que. Também, galera, também pode ser o que quer que. Também pode ser na boca de um adolescente, tanto faz. Tá? Mas no nosso caso aqui, no nosso texto, vai ter esse sentido aqui, o que quer que, tá? Wherever, where é onde, né? Então, onde quer que, onde quer que, e whoever, quem quer que, beleza? Então, quem quer que. Tranquilo? Então, aqui nós aprendemos o uso desse pronome relativo com ever, que vai mudar o significado. Então, wherever your child starts, né? Quando, opa,
Vamos escrever de novo aqui. Quando quer que sua criança, quando quer que sua criança comece, tá? Então vamos lá. Shoulder to shoulder é uma expressão muito legal para uso militar, né? Que é ombro a ombro. Quer dizer que é um do lado do outro, né? Parenting, então é paternidade, né? Então é a boa paternidade, tá dado aí. On a computer, gostaria de chamar a atenção que tudo que está relacionado à internet, ao uso do computador, ao uso da conexão online, sempre vai ser on. Nunca in nem at, tá? On a computer, no computador, tá? E aqui nós vamos aprender o terceiro elemento diferente, que é o uso do to. O to, quando ele está no final de uma expressão, de uma frase, ele quer dizer também, tá? Ele quer dizer também. Agora, quando o to ele vem antes de um adjetivo, ele quer dizer demais, de demasiado, tá bom? Demais no sentido de demasiado, tranquilo? Então, quando eu tenho essa expressão aqui, he is too young, você tem ele é jovem demais. Professor, e o to final? Geralmente ele é escrito naquela expressão he speaks Chinese. Ele fala chinês, né? Alguém afirma isso. E o outro diz me too. Eu também. Então, quando o to ele aparece assim no final de uma expressão, de uma frase, ele tem valor de também. Quando ele está antes de um adjetivo, como young, então ele é demais, tá? Vimos isso? Então, vamos para cá. Vou pegar o laserzinho, vou fazer a leitura bem rápida. Então, novamente, os dois trechos adaptados a seguir foram retirados de sessões diferentes de uma revista. Leia-os e responda as questões. How soon is too soon to start kids on a computer? If your baby is less than a year old, the answer is simple. He is too young. But after the first birthday, experts start to disagree. Whenever your child starts to point and click, make sure you are sitting right there. We call it shoulder-to-shoulder computing. Says Intel Consumer Education Manager Ralph Bond. We call it good parenting. Então vamos lá comigo. Quão logo ou quão cedo é cedo demais, ou quão logo é logo demais, né? Quão cedo é cedo demais para iniciar as crianças no computador. Se o seu bebê tem menos de um ano de idade, a resposta é simples. Ele é jovem demais. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, prestem atenção. Nós costumeiramente aprendemos o to be, né? O que é o to be, professor? É o famoso amarês, né? Am, are and is, né? O velho bom amarês. Ele quer dizer ser e estar, tá? Só que raramente, né, nos é ensinado, a gente tem que perceber isso por intuição, que to be também pode ser ter, quando se refere a idade, tá bom? Então, ter no sentido de idade, tá bom? Ter no sentido de idade. Estou tentando configurar aqui a ponta dessa canetinha para funcionar melhor, mas cada vez que eu tento piora, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar essa escrita aqui. Mas lembrando então que o verbo to be pode ser quando se refere a, então, verbo to be
quando se refere à idade, equivale a ter idade, tá bom? Ter idade. Vamos lá. Vou pegar o laserzinho. Quando quer que sua criança comece a apontar e a clicar, certifique-se que você esteja sentando lá, junto dela, né? Nós chamamos isto de computação ombro a ombro. Computação ombro a ombro. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês se refere ao computing. Deixa eu trocar aqui a caneta. Computing é um substantivo, né? Nós já falamos que uma das formas de fazer um substantivo é pegar um verbo e colocar o ing no final dela. Professor, eu aprendi isso como presente contínuo. Então, presente contínuo você precisa ter o to be antes, como nesse caso aqui. You're sitting. Você está sentando. Você está sentando. Quando você não tem o to be, provavelmente ele está funcionando como um substantivo, tá? E o substantivo vai sempre depois do adjetivo. No caso específico aqui que nós estamos tratando, shoulder to shoulder funciona como adjetivo. Então, nós chamamos a isto de computação ombro a ombro, porque é a qualidade da computação. Beleza? Says Intel Consumer Education. A mesma coisa acontece aqui, ó. Manager. Manager é gerente. Gerente de educação de consumo, né? Tá aqui também. Substantivo vem antes do adjetivo. Diz, então, o gerente de educação de consumo, Ralph Bond, nós chamamos isso de boa paternidade. Então, feito essa primeira parte, vamos à segunda. Nessa segunda parte, nós temos algumas outras expressões referentes ao segundo texto. Earlier vem da palavra early, que quer dizer cedo, tá bom? E essa troca do y por ir, né? Essa troca do y por ir no substantivo faz com que ele se torne um comparativo, um adjetivo comparativo, né? Na verdade, eu vou criar aí um comparativo de superioridade. Então, eu vou dizer mais cedo. Então, esse IR aqui, ele tem valor de mais cedo, mais, né? De mais a palavra early, cedo. Então, aqui nós temos uma intervenção mais cedo. Pode ser. Essa ideia de mais cedo também tem a ver com uma ideia de anterior, né? Uma intervenção logo, tá bom? Aqui nós temos uma expressão idiomática, a better shot. Se você pegar o termo a, você tem um. Se você pegar o termo better, você tem melhor. Se você pegar shot, você tem ou tiro, ou injeção, ou lançamento, tipo jogar basquete, tá? Então você teria um melhor tiro, uma melhor injeção. Só que na verdade a better shot quer dizer uma chance melhor, ou uma melhor chance, tá? Pode ser uma coisa ou outra, tanto faz. Uma chance melhor. Essa é uma expressão idiomática. Então, give them a better shot at, que é dar a eles, provavelmente as crianças, uma chance melhor, em algum assunto, tá? Babble é balbuciar, né? Balbuciar é fazer aquelas primeiras expressões que as crianças começam quando vão começar a falar, né? Então é não balbuciar. Begins developing, né? Begins developing. Vamos lá. Começa a desenvolver. Mostrando aqui que o ing forma substantivo, né? E avoid quer dizer evitar, ou qualquer termo que equivalha a evitar, tá bom? Eye contact, contato visual, né? Contato visual. Agora, o cuddling
é aquele contato maternal, aquele primeiro contato físico, aquele abraço, né? Então, como está falando de contato visual, você pode traduzir como contato físico, né? Mas a palavra cuddling é um abraço. Então, é o abraço não no sentido de abraço de amigo, não, é um abraço no contato físico, tá bom? Muitas pessoas aprendem que hugs é abraço, e realmente esse é abraço mesmo. Então, são aqui sinônimos, tá? A diferença é que o cuddling geralmente a gente associa a ideia de um contato físico, um contato e não a ideia de vem cá que eu quero te dar um abraço, não é isso. Outra coisa que é uma coisa cultural para a cultura inglesa, né, tanto americanos quanto ingleses, eles não costumam dizer abraços no final dos seus textos de mensagem. Então, eles sabem essa coisa brasileira de dizer beijos e abraços, abracinhos, já não existe isso em cultura, fica muito estranho para eles. Então, vamos ler rapidamente o texto. Então, olha, kids with classic autism are typically diagnosed at the age of 3 or 4, but experts say early intervention can give them a better shot at a normal life. Parents should contact a developmental pediatrician if their child does not babble at 1 year, begins developing language, then stop abruptly, does not respond to his name but has a normal hearing, and does not point to things to direct his mother's attention, and avoids eye contact and cuddling. Então, crianças com autismo clássico são tipicamente diagnosticadas à idade de 3 a 4 anos, mas especialistas dizem que uma intervenção mais cedo pode dar a eles uma melhor chance de uma vida normal, né? Uma vida normal, tá? Os pais deveriam contactar um pediatra desenvolvimentalista se a sua criança não balbuciar há um ano, começar a desenvolver linguagem, então parar abruptamente, não responder ao seu nome, mas ter uma audição normal, né? E não apontar as coisas para dirigir a atenção de sua mãe e evitar contato visual e abraços, tá bom? Então vamos ver aqui as perguntas referentes a esse texto. Então a pergunta 1 diz, a pergunta 15, né? Qual dos assuntos é comum aos dois textos? Bem, se você lê os dois textos, você vai lembrar que o assunto comum aos dois textos tem a ver com criança, né? Então vamos lá. Alternativa A, a importância da atenção dos pais em relação às crianças. Tem uma forte possibilidade de ser porque tem a ver com crianças. Vamos ver a B. A necessidade de diagnóstico precoce sobre doenças na infância. Bem, somente o segundo texto é que vai falar dessa informação. Então, está pedindo aqui algo que seja comum aos dois textos. Então, ela já está fora, né? A exigência da presença de tecnologia na educação infantil. Isso não fala da exigência, fala de quando é o melhor momento. Mas tecnologia na educação infantil só está no primeiro texto, né? Só está no primeiro texto. Então, se está só no primeiro texto, tem que estar nos dois, está fora. O problema do desacordo entre especialistas na infância, né? O problema do desacordo especialistas, né? Entre especialistas na infância. Os especialistas entram em discórdia, né? Eles não concordam lá no primeiro texto, né? Quando é o melhor momento, né? Então eu preciso de uma informação que esteja nos dois textos, então está fora. E a observação do desenvolvimento da linguagem nos bebês, né? A observação da linguagem está no segundo texto. Então vejam só, nós eliminamos todas as anteriores porque elas estão parcialmente. A única coisa que está nos dois textos, para a nossa informação está contida na alternativa A. Beleza? Vamos ver o texto, a alternativa 2, né? Na verdade, a questão 16, referente à nossa segunda pergunta. Então, olha, conforme o texto 2, então a informação só está no texto 2. Uma criança pode ter autismo clássico se ela apresenta uma das seguintes características. Bem, é incapaz de andar com 1 ano. Então o texto não nos fala de criança andar ou não.
né? Uma criança ela vai ter sinais, né? Se você olhar aqui, de autismo, com... Opa! Vai ter sinais de autismo se não balbuciar, não desenvolver linguagem e parar abruptamente, não responder ao seu nome, não apontar coisas para a mãe ou evitar contato físico e visual, né? Então, não tem a ver com capacidade de andar. A quebra o raciocínio ao falar. Alguns alunos acham que pode ser essa, deixam essa sempre em suspensão, mas o que você tem que prestar atenção é que a palavra raciocínio não foi mencionada. Essa poderia ser uma possível resposta se não tiver nenhuma mais completa aqui embaixo. Mas a gente vai deixar em suspensão e vai ver a C. Enxerga e ouve com dificuldade, né? Autismo não tem a ver com cegueira, né? Então quem enxerga e ouve com dificuldade geralmente tem algum problema na visão somente, não no seu desenvolvimento de raciocínio e de pensamento, de linguagem nem nada. Então isso aqui está fora. Autismo não é cegueira. E direciona a atenção da mãe para objetos. Não, é quando não direciona, né? Mais. Então, no final do texto diz isso. Esquiva-se, e aqui o termo esquivar pode ser traduzido por evitar. Evitar, né? Então, contatos físicos e visuais. Contato visual e físico. Lembrando que o físico aqui está referido no nosso texto como cuddling, que é o abraço. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa de letra E. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Pessoal, esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós aprendemos coisas bastante interessantes. Qualquer dúvida, retome o estudo desse texto. Não deixe de dar seu like, tá? Precisamos do seu like para distribuir esse material o máximo possível para os futuros alunos que gostariam de ter esse curso completo e gratuito. Inscreva-se no nosso canal e não deixe de me seguir lá no prof.galileu, né? Para que a gente vá trocando, ter uma forma de conversar. Um excelente dia para vocês e a gente se vê por aí.